Galerinha, Lembram daquela ideia de recipiente adiabático? O que é isso, recipiente adiabático? Não troca calor. Não troca calor. Vamos imaginar então o nosso recipiente adiabático e lá vamos colocar dois corpos, A e B. Um mais frio, outro mais quente. Nós sabemos que o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Porém, já que esses corpos estão isolados por um recipiente que a gente chama de adiabático, eu sei que todo o calor que o corpo quente perde vai para o corpo frio, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Portanto, para resolver qualquer questão que envolva equilíbrio térmico, a gente vai usar o princípio das trocas de calor, que diz que calor recebido mais calor perdido dá igual a zero. Vamos fazer um exemplo, né? O exemplo mais tranquilo para essas questões de princípios das trocas de calor são as questões que não envolvem mudança de estado físico. Quando a questão de troca de calor envolve mudança de estado físico, eu confesso que a questão já fica um pouco mais apimentadinha. Dá para resolver, dá para treinar normal, só fica um pouquinho mais desafiador. Vamos começar com um exemplo mais fácil. Vamos pegar a nossa garrafa térmica, o nosso frasco de Denver, o nosso recipiente adiabático, e vamos colocar 20 gramas de água a 30 graus Celsius e misturar 80 gramas de água a 70 graus Celsius. Considerando que esse recipiente é adiabático, não troca calor com o meio externo, qual é a temperatura final da água após o equilíbrio térmico? A questão desse tipo é bem prática. Só vai ter que montar o quimacete para o corpo que ganha e para o corpo que perde calor. A água fria vai receber calor. A massa é 20, o Czinho da água líquida a gente conhece, 1 caloria grama grau Celsius, e a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu poderia até já ter feito a propriedade distributiva, mas farei depois. Esta é a equação que me diz o calor recebido, já que é o corpo frio. Observe que eu não sei qual é a temperatura final, então eu não coloquei ela no cálculo, não coloquei o número, né? Coloquei a letra que representa. Vamos fazer o mesmo cálculo para a água que está aquecida. A massa de água morna é 80. O Czinho da água é definição de caloria. A temperatura final eu ainda não descobri. E a temperatura inicial o problema forneceu. Portanto, o calor que a água quente perderá depende da temperatura final. Como eu não sei a temperatura final, eu não sei o calor perdido. Mas, do princípio das trocas de calor, nós sabemos que o calor recebido mais o calor perdido tem que dar zero. Por quê? Porque calor recebido é positivo, calor perdido é negativo. E cada uma caloria perdida pelo corpo quente será recebida pelo corpo frio. Desculpa demais. Não, é um. Tu sabe da minha descoordenação grave. Você faz esses anos todos, né, cara? Essa letrinha bonitinha, olha que bonitinha a letra. Falei pra vocês que eu já fiz canal de caligrafia, cara. Te juro, fiz alguns meses, não funcionou como vocês podem ver. Calor recebido. O calor recebido é 20 que multiplica TF menos 30. Calor perdido, 80 que multiplica TF menos 70. Isso é igual a zero. Faz a distributiva. 20 TF menos 600 mais 80 TF menos 5.600 igual a zero. Soma os semelhantes, menos passa mais, 600 com 5.600 é 6.200. Está multiplicando, posso dividindo, ou divide ambos os lados por 100, mais honesto. A temperatura final da água é 62. Era de se esperar que a temperatura ficasse mais próxima da água de 70 graus, por quê? Maior massa, né? Maior massa, maior capacidade térmica. Vai variar menos temperatura. É pensar numa piscina olímpica com uma gota de água gelada. Não vai congelar nem esse frio, né? Certo? Ou pensar, né, em a gente pegar um monte de água fervente, né, e colocar
uma gotinha de gelo lá dentro não vai ser suficiente para congelar a água ou esfriar ela enormemente. Cara, acho que foi honesta a aula para o que a apostila propunha. Anotem aí a tarefa mínima. Da parte de calorimetria, façam as páginas 12 e 14. A 14 fala sobre o experimento do James Prescott Joule, 1818 a 1889. Que gênio. Então, 12 e 14. E, para a última aulinha que eu exemplifiquei as trocas de calor, vocês podem fazer a 20 e 22. 20 e 22. Comecem agora, meus queridos. Assim empacou, chamou. Assim não deixa acumular nada. Amanhã, nas 2 primeiras aulas, a gente faz física C. E na última aulinha de apoio, a gente tira um monte de dúvida da física que tu quiser. Do exercício que tu quiser. Vamos, galerinha. Não perca tempo. Estou à disposição.